Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula de síntese orgânica da pós-graduação em Ciências, Tecnologia e Química. Essa aula está sendo gravada e falaremos aqui sobre alguns exemplos de sínteses clássicas de moléculas bastante importantes. A aula de hoje vai ser a respeito da síntese total da penicilina por John Sheehan em 57. As penicilinas existem de vários tipos, tá? Mas o esqueleto básico dela está aqui. Então você tem uma amida ligada a um anel lactâmico, certo? No anel lactâmico a gente tem a carbonila, o carbono alfa carbonílico e o carbono beta carbonílico. Então a gente costuma chamar isso de beta lactama. E aqui também tem um anel de 5 membros heterocíclico, né? Contendo nitrogênio e enxofre. Bem, quem descobriu a penicilina foi o Alex Fleming. Acredita-se que foi por acidente. Ele estava prestes a descartar uma cultura de células de bactérias, uma cultura de bactérias contaminada com fungo, né, com mofo. E esse bolor aqui, ele apresentou em volta dele uma área aqui, uma lise, né? Então ele estava liberando alguma substância que estava matando as colônias que estavam aqui por perto do fungo. E o Fleming concluiu que era algum antibactericida sendo excretado pelo fungo que estava matando as bactérias. Então aqui em volta do fungo acreditava, então aqui há uma área aqui que está sem nenhuma colônia de bactérias, né? E isso que fez com que o Fleming tivesse a ideia de que o fungo estava liberando alguma substância que estava matando, né, essas colônias de estafilococos, de bactérias. Quem comprovou a eficiência dessa substância liberada pelos fungos foi esses dois outros pesquisadores, o Chen e o Florey. Eles foram responsáveis por fazerem os testes biológicos, né, principalmente em vivo, com várias bactérias usando esse extrato aí do fungo, tá? E eles tiveram bastante trabalho, né, para conseguir isolar essa substância, né, esse metabólito, e apenas em 38 que eles conseguiram com sucesso extrair o composto responsável por ter esse efeito antibiótico. Em 45 eles ganharam o prêmio Nobel na área de medicina por essa descoberta da penicilina como antibiótico, e nessa época eles já começaram a ter processos de fermentação, né? Nessa mesma data aqui de 45 foi descoberta a estrutura, né? Havia-se muito debate ainda desde a descoberta da penicilina até 1945 sobre a estrutura. E quem descobriu a estrutura da penicilina foi a Dorothy Hodgkin, que ganhou o prêmio Nobel pela sua contribuição na eletrocristalografia, né? Então foi descoberto por raio-x. Aqui está a estrutura da penicilina representada. Infelizmente, todo mundo sabe que a penicilina foi bastante usada na Segunda Guerra, mas na Segunda Guerra a produção de penicilina era via fermentação, então era meio que uma semissíntese, tá? Não foi possível adotar a síntese de laboratório, química, né, para a produção da penicilina para a Segunda Guerra. Tanto é que a síntese só foi concluída em 57, então bem depois, um pouco depois da Segunda Guerra. Então, o primeiro a publicar uma síntese total da penicilina foi o John Sheehan, e essa é a rota dele que a gente vai analisar hoje. Bem, só fazendo uma breve discussão sobre o anel beta-lactâmico, certo? Acredita-se que na verdade, atribuído ao anel beta-lactâmico o grupo funcional responsável pela atividade biológica. O anel beta-lactâmico de penicilinas ele é bastante lábil, bastante estável, e é bastante suscetível à abertura, né, à adição nucleofílica, principalmente nessa carbonila. Então, por essa labilidade desse anel lactâmico é que torna a penicilina bastante ativa. E aí muita gente acha que é simplesmente você sintetizar qualquer anel beta-lactâmico que ele vai ser bastante reativo. Não necessariamente. O Woodward, na década de 40, associou a presença desse anel de 5 membros. Precisa ter esse anel contíguo aqui com o anel beta-lactâmico para que esse anel beta-lactâmico seja bastante lábil.
Tanto é que se você sintetizar anéis beta-lactâmicos simples no laboratório, eles são relativamente estáveis. Então o que faz um beta-lactâmico da penicilina ser lábil é por causa da presença desse anel de 5. E para explicar isso, está muito relacionado ao efeito de ressonância das amidas. Isso a gente vê muito o caráter de dupla quando a gente analisa, por exemplo, ligações peptídicas, né? Proteínas, peptídeos. E essa estrutura contribui de ressonância para que haja para que esse contribuinte esteja presente, todos esses grupos A, B, C e D precisam estar no mesmo plano, né? Senão a dupla aqui não é formada. E no caso da estrutura penicilina, desconsiderando aqui os heteroátomos, esse anel de 5 membros faz com que os 4 grupos não estejam no mesmo plano. E isso prejudica muito esse caráter de dupla aqui da ligação amida. Tá? Então esse efeito de ressonância aqui não vai ser tão... Esse contribuinte aqui não vai contribuir muito, né, para essa estrutura aqui. Tanto é que isso faz com que essa carbonila seja bastante eletrofílica em comparação à carbonila de amidas. É por isso que ele é tão lábil e tão reativo. Então vamos lá para a síntese. Primeiro vamos fazer uma análise retrosintética. Sheehan propôs que, como as últimas etapas, né, a formação da lactama, que é a parte que é principalmente a etapa-chave da síntese. E a gente pode considerar também a formação dessa amida aqui. Tá? Então, se você vai formar uma amida aqui, essa amida aqui precisa estar de alguma forma ou já formada ou protegida. Tá? Então, considera-se também a formação dessa ligação amida. Então, quebrando aqui o anel beta-lactâmico, a gente tem o ácido e a amina correspondente para a formação dessa lactama. E aí, a próxima etapa vai ser então uma desconexão aqui de 2 grupos funcionais ao mesmo tempo, né? Porque isso daqui se assemelha muito a um grupo acetal, certo? Acetais são facilmente formados a partir de cetonas e de óis, né? Então, uma química muito parecida com de acetais, a gente faz aqui a mesma analogia aqui para a formação desse anel de 5 membros heterocíclico. Então, quebrando esses dois aqui, carbono, enxofre, carbono e nitrogênio, a gente pode propor que essa parte aqui vem de um aldeído, na mesma analogia que a gente faz aqui para a formação de acetais. Esse nitrogênio está usando uma fitalimida. Essa fitalimida funciona como grupo protetor, tá? Que ela está aqui. E aqui o enxofre, e esse outro pedaço aqui, que aqui lembra muito um aminoácido, né? Que é um aminoácido não natural. Então há necessidade então, de sintetizar esse fragmento, esse outro fragmento, para tentar fazer então a formação desse intermediário. Tá? Então vou mostrar agora como que faz cada um desses dois fragmentos aqui, o 7 e o 8. Então para a formação do fragmento 7, ele parte de valina racêmica. Ele faz uma reação com esse composto aqui, que é um cloreto de ácido, contendo um cloro na ponta. Então esse nitrogênio vai formar uma amida, aqui está o nucleófilo e aqui está o eletrófilo, vai formar uma ligação. E a próxima etapa ele jogou anidrido acético. O que acontece aqui? O anidrido acético vai formar um anidrido misto com esse ácido carboxílico. Então vai formar meio que... Vamos ver se eu consigo colocar o mecanismo aqui já. E aqui, esse oxigênio aqui, ele vai participar... Isso aqui vai virar meio que um grupo de saída. Então você transforma esse ácido carboxílico num anidrido contendo um bom grupo de saída. E o nucleófilo aqui, o par de elétrons do nitrogênio vai formar a dupla. O par de elétrons do oxigênio vai para ele. E esse par de elétrons então vai atacar aqui, ó. E aí ele vai promover o par de elétrons por oxigênio e na volta ele expulsa o grupo de saída. Tá? Então você vai formar um anel de 1, 2, 3, 4, 5 membros, que é esse anel aqui. Na verdade, esse não é o produto final, logo depois desse mecanismo. Você vê que tem um cloro aqui. Então a próxima etapa é a retirada de um ácido e a formação das duas duplas aqui com o dispêndio da saída do cloro. Tá? Então essa seria uma próxima etapa. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então você vai ter o nitrogênio com a dupla no oxigênio. Esse oxigênio vai para cá. E aqui está o cloro, está mais ou menos assim, certo? E a valina. Então você percebe que tem um hidrogênio relativamente ácido aqui, tá? Então o acetato que
que foi expulso ele pode funcionar como base, abstrair esse hidrogênio, formar uma dupla aqui, e essa dupla vem para cá e expulsa o cloro para formar esse intermediário. É um mecanismo bem bonito, tá? É bem interessante essa transformação. E aí, esse intermediário aqui isomeriza, e aí você tem, então, esse intermediário 11 formado nessa etapa aqui, que lá para frente vai virar esse intermediário 7. Esse intermediário 11, então, vai sofrer o que a gente chama de adição de Michael, tá? Então, H2S em meio básico, você gera um pouco de HS-, e esse HS- vai fazer uma adição de Michael aqui nesse sistema alfa-beta insaturado, né? Na adição de Michael, então, você vai ter esse produto, e aí a metoxila que tem aqui em meio básico vai atacar essa carbonila e vai abrir o sistema aqui todo, né, esse sistema lactônico com o nitrogênio. Vai abstrair um hidrogênio do meio, que provavelmente deve ser do solvente ou do H2S, para levar esse composto aqui. Então a abertura desse sistema cíclico aqui vai levar, por incrível que pareça, a esse intermediário 12. O que falta para a gente chegar então naquele intermediário? A gente precisa ainda desproteger isso aqui. E olha que interessante, nesse meio termo, a gente precisa resolver esse centro estereogênico aqui, tá? Ele está com a mistura aqui dos dois diaceroisômeros, tá? Então a gente precisa resolver esse centro e expulsar esse grupo protetor acetil. Então, refluxando em ácido clorídrico e em ácido clorídrico, você desprotege o grupo N-acetil. E ao mesmo tempo, ele colocou acetona, tá? Então, uma vez que você desprotege aqui, você tem o nitrogênio livre e o enxofre livre. Então, você vai começar a brincar muito parecido com a química dos acetais, né? Então, você vai ter na presença da acetona, o enxofre e o nitrogênio são nucleófilos. Então, eles vão reagir com a acetona para formar o enxofre e o nitrogênio protegido. Então, é uma maneira de você proteger não só o nitrogênio, mas também como o enxofre. E aí, nesse sistema protegido, aí sim a gente pensa agora na resolução desse centro aqui, tá? Perceba que também nessa hidrólise aqui foi hidrolisado o éster, tá? Não só a amida, mas também o éster. Depois a gente protege esse nitrogênio com o grupo aldeído, tá? Que é um grupo relativamente fácil de tirar, não precisa de uma condição tão drástica quanto essa para a gente desproteger. Por que a gente fez essa proteção? Porque a próxima etapa, que é justamente a resolução desse centro, né? Você vê que aqui ele está misturado e aqui agora ele está para trás. Então foi uma resolução envolvendo formação de diaceroisômero, tá? Usando brucina. Tá? O que é a brucina? Deixa eu mostrar no próximo slide. E depois, já vou mostrar no próximo slide. Depois ele desprotege esse formaldeído, tá? Usando ácido clorídrico mais diluído. E aí sim você tem o intermediário 7 que eu mostrei lá atrás na análise retrosintética. A brucina, ele é um alcaloide, né, contendo nitrogênios. Então, ele vai complexar com o ácido, né, vai formar um sal junto com o ácido carboxílico, certo? Então, mais ou menos parecido aqui. Então, vamos supor que você tem uma mistura de dois isômeros com ácido livre. Se você jogar uma base, como a brucina, né, que tem pares de elétrons de nitrogênios livres, ele vai complexar, vai formar os diaceroisômeros. Tá? Aqui a gente tem vários centros estereogênicos na brucina, então você vai formar um par de diaceroisômeros. E aí você consegue separar fisicamente esses dois diaceroisômeros. E aí você regenera o sal, quer dizer, você transforma o sal de volta ao ácido, simplesmente adicionando o ácido clorídrico. E aí você regenera o ácido em um frasco, você vai ter o ácido separado do outro enantiômero do outro ácido. Tá? Então, o fato da gente ter protegido aqui o nitrogênio com o aldeído serve justamente para a brucina poder complexar com esse ácido aqui. Tá? Que a brucina tem nitrogênio. Certo? Então, toda essa rota foi para mostrar a síntese desse intermediário. Agora a gente vai mostrar como que se faz esse intermediário 8 aqui.
Esse intermediário 8, a gente parte, na verdade, ele parte desse composto 16, e esse composto 16 é facilmente obtido a partir da glicina. Então, se eu desenhar a glicina aqui, tá? Duas etapas, você protege, você esterifica o ácido, né? E você transforma o grupo amino livre no grupo fitalimído. Aqui a gente tem hidrogênios alfa-carbonílicos, relativamente ácidos. Então, você já tem o nitrogênio protegido e o ácido protegido. Então, você consegue desprotonar esses dois hidrogênios usando uma base forte, tecbutóxido de sódio. Desprotonando esses hidrogênios, você forma um enolato. E aí, jogando esse éster, formil éster, eu não sei como chama direito isso aqui, tecbutil. E aí ele vai atacar aqui, vai abrir, voltar e expulsar o grupo de saída, que é o tecbutil. E aí você vai ter um aldeído aqui ligado nesse carbono. Tá? Então esse aldeído aqui é necessário para justamente fazer aquela reação de formação de anel heterocíclico. Tá? Então finalmente esse fragmento foi mais fácil de fazer, né? Poucas etapas. Esse aqui demorou um pouco para ser feito, tá? Principalmente por causa da resolução aqui desse centro. E então agora finalmente a gente vai juntar esses dois fragmentos, tá? E olha o que deu aqui, deu dois produtos. Esse chama de alfa 6 e de gama 17. Por que deu dois produtos? Então quando você forma aqui o anel de 5, né, heterocíclico, você vê que esse centro aqui não está definido, né? Então você tem tanto o R como o S de novo. Então tem os dois, aqui está uma mistura dos dois enantiômeros. Então você vai formar o diacerisômero desse e o diacerisômero com o nitrogênio para cima e com o nitrogênio para trás. Por sorte que esses dois diacerisômeros são separáveis por cromatografia. Tá? Então aí a gente consegue separar um do outro. O problema é que a gente tem que descartar metade, né, e refazer tudo de novo, ou desfazer essa reação e fazer de novo, né, reciclar ele. Então, uma vez pegando o de interesse, que é o 6, você tem aqui já o grupo, o nitrogênio ligado próximo ao derivado de ácido carboxílico, né, que ainda está na forma de éster, tá? Então falta fazer a lactama e desproteger o nitrogênio para a formação daquela outra amida. Então, o que ele fez primeiro? Ele desprotegeu a fitalimida usando hidrazina, depois meio ácido para formar o sal. Então, ele resolveu primeiro fazer a amida, funcionalizar primeiro esse nitrogênio, certo? Formou a amida que é correspondente à penicilina V, tá? Essa parte aqui é o que diferencia muitas penicilinas, tá? Então, é esse R aqui que ele coloca é que diferencia a penicilina V da penicilina K, dos outros tipos de penicilina. Então ele fez aqui uma amidação tranquila, né, usando o trietilamina como base para abstrair o hidrogênio. Resta então agora desproteger esse hidrolisar esse éster e fazer a lactama. Então para hidrolisar esse éster, ele usou ácido clorídrico em diclorometano, cloreto de hidrogênio, na verdade, em meio orgânico. E depois ele jogou piridina em acetona. Deixa eu ver o que deu aqui. Não dá nada. Só formou as condições para a gente desproteger o tecbutóxido aqui e formou o ácido. Tá? Posso estar me enganando sobre essa outra condição aqui. Provavelmente a piridina, quando você joga ácido cloreto, você forma o sal, né? O cloreto de ácido aqui, talvez foi necessária a adição de uma base para regenerar a base livre aqui, tá? Provavelmente foi por isso. E aí resta então a etapa-chave dessa síntese do Sheehan, que é a formação do anel beta-lactâmico. E a formação desses anéis beta-lactâmicos são muito difíceis, principalmente na presença desse outro grupo, desse anel de 5, tá? Lembra lá atrás que eu falei que esses anéis são bastante lábeis? Então, se são instáveis, imagina para fazer, né? Para fechar esse anel.
E aí, depois de várias tentativas, ele teve, na verdade, a primeira tentativa ele teve um rendimento relativamente baixo, 10 a 12%, usando esse agente acoplador aqui, que é o dicicloexil carbodimida, né, que é o famoso DCC. O pessoal que trabalha com síntese de amidas usa muito esses agentes acopladores, né, DCC, DIC, tá, HBTU. O pessoal de peptídeos, de química de peptídeos, também trabalha bastante com esses sistemas acopladores. Ele usou 4 equivalentes e obteve apenas 10 a 12% de rendimento. Tá? Essa base que foi necessária para para transformar isso num sal de potássio aqui, provavelmente para não interferir na reação. E o rendimento foi bem baixo. E esse foi assim que ele conseguiu, tá? Chegou na penicilina aqui com um sal de potássio, tá? Publicou e depois ele foi reconhecido, tá? Existe uma discussão depois sobre esse baixo rendimento aqui da penicilina. A penicilina, no caso, esse baixo rendimento, tá? Depois descobriu-se que é por causa desse grupo aqui, ó. Lembra de uma das etapas lá no começo, onde o par de hidratos de oxigênio da amida funciona como nucleófilo? Então ele prejudica um pouco, por isso que ele afeta um pouco esse rendimento, porque isso aqui, ó, pode atuar como nucleófilo, tá? Então, ao invés do nitrogênio atacar o intermediário que é formado entre o ácido e o DCC, tá? Esse oxigênio pode atacar o intermediário aqui. O papel desse dicicloexil carbodimida é transformar, é parecido com o anidrido acético que a gente viu lá atrás, transformar esse ácido num bom grupo de saída, né? Como se fosse um cloreto de ácido, vamos dizer assim. Só que o problema é que a gente tem esse par de elétrons do oxigênio e esse par de elétrons do nitrogênio como nucleófilos. Então tem um certo problema de quimioseletividade aqui, tá? Isso foi investigado, foi discutido, e se você fazer essa mesma reação, só que usando um grupo protetor, antes de fazer essa amida, você tem um rendimento maior do anel beta-lactâmico, tá? Isso está discutido nos artigos e nos livros. Bem, esse aqui é o John Sheehan, ele comenta sobre a dificuldade da síntese da penicilina, né? Então, ele sintetizou em 57 e ele fala o seguinte: no momento da minha síntese bem sucedida da penicilina V em 57, eu comparo o problema de tentar sintetizar penicilina por métodos clássicos de síntese como se fosse uma tentativa de reparar uma spring, tipo uma mola aqui, uma molinha de um relógio bem delicado, usando uma marreta e uma bigorna. Mais ou menos isso, né? Em pinça. Certo? Então, isso mostra em 57, né, as dificuldades que eles tinham na época. Eles não tinham raio-x já, mas não tinham ressonância, né? Não tinham técnicas espectroscópicas com exceção do raio-x, para você descobrir se a reação estava indo certo, se estava dando tudo certo. Ok? É isso. Espero que vocês tenham acompanhado essa historinha aqui da síntese da penicilina. Na verdade, a penicilina tem uma história por trás, principalmente na produção em larga escala, tá? A história da produção em larga escala da penicilina é bastante bonita. A descoberta da atividade biológica pelos outros dois pesquisadores, além do Fleming. Tem toda uma história por trás disso, mas hoje só quis mostrar sobre a síntese da penicilina pelo John Sheehan. Certo? Então, segunda-feira a gente se vê ao vivo, no modo síncrono, para falar de outras sínteses clássicas na química orgânica. Certo? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.